Estudos de caso. Estudo de caso 1. Procrastinação pelo medo. Já fiz de tudo e a disciplina não vem. Certa vez, em uma sessão de coaching, meu coach Fernando relatou que mesmo executando todas as estratégias e ferramentas direcionadas para o desenvolvimento da disciplina, ele ainda procrastinava. Fiz uso da pergunta de ouro no coaching. Como você se sente quando vai começar a estudar? E a resposta foi: angustiado. Pedi que colocasse a mão sobre a parte do corpo onde percebia aquele sentimento mais evidente. Fechasse os olhos e dissesse em voz alta: seja bem-vinda, angústia. É esquisito dar as boas-vindas a um sentimento ruim, mas, da mesma forma que não é nada agradável sentar na cadeira do dentista, é necessário encarar e compreender como nos sentimos, qual é a origem desse sentimento incômodo, para que possamos aprender a lidar com ele. Colocar a mão em cima do local do corpo em que se percebe o sentimento nos ajuda a promover uma conexão melhor com ele. É como se criasse uma mira nesse sentimento, uma ancoragem que nos guia até ele e nos permite compreendê-lo melhor. Logo depois que o Fernando deu as boas-vindas à angústia, ele disse que sentiu alívio. Se agora estou aliviado, como estava me sentindo antes? Pressionado, com um peso nas costas, angustiado. E continuamos. Por que você se sente pressionado? De onde vem essa angústia? Eu não sei, não consigo identificar. E como se fosse uma forma de medo? É como se fosse uma forma de medo? Sim. Do que você precisa se perdoar? Eu não sei. Nunca fiz nada grave na vida. A única coisa que consigo me lembrar, mas acho que não tem nada a ver com a minha atual procrastinação, é que aconteceu há 8 anos. Foi uma ocasião em que cheguei atrasado para a prova de um vestibular e não consegui fazer a prova. Nesse momento, ele estava com um olhar de frustração, como se pudesse voltar ao passado e reviver aquele fracasso. Como se sentiu naquele momento? Um lixo. Ele já estava chorando. Como se sentiu quando contou a seus pais sobre esse erro? Um merda. O choro aumentou. Tanta dor, culpa, raiva de si mesmo, sentimento de cobrança dos pais, vergonha, frustração e medo ficaram escondidos por 8 anos na sua memória. Ele não se lembrava do fato de não ter conseguido fazer a prova e ter perdido para si mesmo, pois aquela lembrança era horrível e muito dolorosa. Todos esses sentimentos ocultos promoviam um desalinhamento interno, um desajuste no mindset e vários problemas relacionados às suas ações. Tudo aquilo era como um cupim que corrói a madeira de forma sorrateira e silenciosa, minando as estruturas, enfraquecendo tudo por dentro. Identificamos a origem do sentimento mais evidente, a angústia, que nada mais era do que um sintoma do medo de se frustrar novamente, com mais um insucesso gerado pela culpa, raiva e vergonha, criado pelo seu auto-julgamento.
consequência do seu modelo mental, que reduzia a sua autoimagem e abalava a sua autoconfiança. Todas as vezes que isto dá, o medo inconsciente, perceptível apenas pela angústia, provocava a autossabotagem e a procrastinação. Evitava-se a preparação na tentativa de fugir de uma nova possibilidade de fracasso e frustração. O comportamento de procrastinar era evidente, mas a causa dele permanecia oculta. A origem de tudo isso é a culpa pelo ocorrido. Mas esses quilos de culpa inicial somam-se às toneladas de culpa pela procrastinação e falta de disciplina. Coloquei aí nessa conta mais e mais toneladas de culpa pelo tempo perdido, pelo sentimento de estagnação, por ver pessoas conseguindo realizar os seus mesmos objetivos e metas em um tempo muito menor, enquanto ele ainda estava tentando fazer dar certo. As pessoas, às vezes, não desistem dessa jornada em busca da realização de um objetivo porque a culpa por desistir e o sentimento de vergonha pela preocupação com o julgamento alheio seria um peso ainda mais insuportável de carregar. Depois que identificamos a culpa original e cada uma das outras culpas aqui citadas, ressignificamos essas experiências. Ele conseguiu se perdoar pela sequência de erros e se conectou com os recursos básicos para a imunidade emocional: paciência, paz de espírito, fé, autovalorização. Em 1 hora de sessão, ele estava leve, respirando aliviado. E o melhor, tinha voltado a sorrir. Esse é um momento fantástico em um processo de coaching, a hora em que o coach volta a sorrir e respirar de forma leve e tranquila. Às vezes, as pessoas se sentem tão travadas, com tantas coisas erradas, como se tudo estivesse dando errado e nada dando certo. Parece redundante, né? Mas não é. Com a vida toda bagunçada, com tantas dívidas e pendências, que elas não se sentem no direito de sorrir. É muito triste ver alguém que perdeu a alegria de viver e junto com ela a fé na vida, deixando de perceber as tantas razões que há para sorrir e se conectando apenas com as poucas que tentam nos fazer chorar. Eu me perdoo. Para que seja possível a ação de se perdoar, precisamos fortalecer o recurso da gentileza, a capacidade de perceber que não somos perfeitos, que ninguém é e que podemos aprender com os nossos erros, pois todo mundo erra na vida. Aproveitando o erro, o momento mágico, com a gentileza e a paciência, como uma oportunidade de crescimento e não como um motivo de culpa, raiva e autojulgamento severo. Todos os recursos da imunidade emocional são benéficos para que seja desenvolvida a capacidade de se perdoar pelos seus erros e de promover um autojulgamento positivo, apoiador, o que permite a aprendizagem com aquilo que deu errado. Para que seja possível a ressignificação de crenças e experiências, é preciso criar um estado interior mais equilibrado e fortalecido. A aquisição de alguns recursos, inclusive da imunidade emocional,
é necessária para que esse equilíbrio aconteça. Você precisa experimentar esse procedimento com paciência e gentileza, para perceber a força que ele tem. É algo absurdamente fantástico, o poder e a eficiência desse método. Pedi que Fernando fechasse os olhos e voltasse no passado, para o exato momento em que ele viu o portão do local da prova do vestibular sendo fechado diante dos seus olhos. Volte para aquele momento, ouça o que você ouviu, veja o que você viu, sinta o que você sentiu. Em uma palavra, pode me dizer como se sente? Fracassado. Coloque a mão em cima do local do seu corpo onde esse sentimento de fracassado está mais evidente e dê as boas-vindas para ele. Seja bem-vindo, fracasso. Como se sente dando as boas-vindas para o fracasso? Mais aliviado. Agora, conecte-se com o seu modelo doador de fé. Dê um abraço nele. Sinta a sua presença. Visualize a cor da fé chegar em você, crescer e se espalhar por cada parte do seu corpo. Respire com fé, sintonizando esse recurso no seu coração, na sua mente e em voz alta, dê as boas-vindas para a fé. Seja bem-vinda, fé. Sinta essa fé lhe trazendo conforto interior, tranquilidade, confiança, força, calma, equilíbrio e até saúde. Agora pode se conectar com o seu modelo de paciência e visualizar a cor desse recurso enquanto respira e sintoniza a sua energia interior com essa pessoa que está lhe doando a paciência. Dê as boas-vindas à paciência. Seja bem-vinda à paciência. Perceba essa paciência lhe trazendo a calma necessária para que esse momento. Perceba a paciência lhe trazendo a calma necessária para esse momento. Conecte-se com o seu modelo de paz interior e sinta esse recurso crescer em você. Use a sua respiração para permitir que a sua paz de espírito seja fortalecida, para que nada abale o seu equilíbrio interno. Ainda que eu esteja em uma guerra, decido cuidar da minha paz. Dê as boas-vindas à sua paz interior, para que ela o ajude a limpar melhor, ajude a lidar melhor com esse sentimento de fracassado. Seja bem-vinda, paz de espírito. Perceba que a paz de espírito lhe fortalecer internamente, tranquilizar o seu coração e trazer o equilíbrio necessário para que esse momento seja superado. Agora, conecte-se com a sua versão do passado. Lembre-se de quem você era. Com a sua versão do presente, lembre-se de quem você é. E também com a sua versão do futuro, lembre-se de quem você será. Receba também o recurso da autovalorização de alguém que para você é uma referência disso. Alguém que saiba o seu valor, seguro de si, confiante e dê as boas-vindas à autovalorização. Seja bem-vinda à autovalorização. Repita comigo em voz alta. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Sou o dono da régua que me mede. Eu me valorizo. Valorizo as minhas conquistas e ações. Eu não sou perfeito. Ninguém é. Mas posso ser cada vez melhor. Aprender com os meus erros e deixar o passado no passado. Finalmente, conecte-se com o seu modelo de gentileza. Respire sentindo essa gentileza
lhe trazer o perdão, a percepção da sua humanidade e dê as boas-vindas à gentileza. Seja bem-vinda, gentileza. E com a gentileza, perceba a sua capacidade de se perdoar, aumentando, de não se cobrar tanto, de se permitir aprender com seus erros, sem autopunição ou se julgar de forma rígida e destrutiva. Agora você pode se perdoar? Eu me perdoo, pois todo mundo erra. Eu não sou perfeito, mas posso ser cada vez melhor. Aprendo com os meus erros, valorizando os meus acertos, com paciência e gentileza. Quando ele abriu os olhos, depois de receber cada um dos recursos da imunidade emocional, nitidamente estava mais leve e sereno. O fato é que Fernando se culpava, se julgava de forma severa por ter um crítico interno condicionado à cobrança de uma forma negativa e não ao apoio de uma forma positiva. Mais à frente, vamos analisar a fundo quais as funções das três partes internas: o crítico, o sonhador e o realizador. Por ora, basta que entenda que o nosso crítico interno é a nossa capacidade de interpretação, de julgamento do que acontece em nossas vidas e também do auto-julgamento. Geralmente, o crítico é uma cópia piorada dos pais ou de um dos pais. Como o pai dele era muito rígido e valorizava muito mais os erros que os acertos, o seu crítico interno foi condicionado a ignorar as coisas boas que ele fazia e a se conectar apenas com a culpa pelos erros. Esse comportamento tem uma intenção positiva por parte do pai, o que vamos analisar mais à frente, mas que gera um resultado muito negativo pelo auto-julgamento interno do próprio filho, ser até mais duro que o julgamento externo do pai. É como se o crítico interno de Fernando aprendesse a ser duro consigo mesmo, modelando, copiando o comportamento nada gentil e exigente do pai.